Você já parou para pensar o que você faria se amanhã você tivesse um diagnóstico de uma doença grave? Ou alguém, até mesmo alguém da sua família? Você estaria preparado para os custos? Com certeza você conhece alguém que já passou por isso. Espero que você nunca tenha enfrentado essa situação. Mas a pergunta que fica é: você teria 500 mil, 1 milhão ou uma quantia muito alta para garantir o seu melhor tratamento? E se o tratamento for no exterior? O seu plano de saúde iria cobrir todos esses tratamentos? Medicamentos, avançados, clínicas, hospitais, etc. Você conseguiria manter esse tratamento sem queimar o teu patrimônio? Tudo que você construiu ao longo da tua vida? E se a própria vida depender de tudo isso e você descobrir que seu plano de saúde não resolveria? Como você iria conduzir essa situação? Então, quando o assunto é doenças graves, realmente é um assunto delicado, mas a minha proposta aqui nesse vídeo é mostrar que existe uma solução, uma alternativa que pode garantir para você o acesso ao que existe de melhor em termos de tratamento no mundo inteiro, no mundo todo, mesmo sem você precisar se deslocar para um outro país, você vai poder sim utilizar dessa solução para poder resolver essa questão. É claro que o assunto não é agradável, mas existem dois tipos de pessoas: aquela que enfrenta, entende a alternativa e busca efetivamente a proteção, e aquela que não dá importância para esse assunto, achando que tem um plano de saúde ou uma outra alternativa que vai garantir a própria sobrevivência. Nesse vídeo, eu vou te mostrar como existe um seguro de vida, que ele é pouco conhecido e que a pessoa não precisa morrer para receber. Ao contrário, ele pode garantir e proteger a pessoa a ponto de mantê-la até mesmo viva, garantir a cura através de recursos que esse seguro oferece. Para isso, antes de falar dessa solução, se você ficar comigo até o final, você vai entender como dar os próximos passos visando ter essa garantia. Eu preciso contextualizar com você essa realidade. Então, se o assunto te interessa, você vai encontrar nesse vídeo não apenas a solução, mas todos os esclarecimentos necessários para que você entenda a importância desse assunto, não apenas para você, mas para a tua família também. Então, vamos lá. Nós precisamos entender, primeiro, o panorama em relação a esse assunto que envolve as doenças graves no Brasil e como isso tem evoluído, justamente para que você crie uma reflexão sobre o assunto e, como eu disse, lá mais para frente eu vou te falar da solução. Então, vamos lá. Essas são as principais doenças graves que afetam o brasileiro. Na verdade, não apenas o brasileiro, o mundo todo sofre com esse tipo de problema. O câncer. A primeira doença aqui, mais conhecida, que de fato pode, claro, cada vez mais atingir pessoas, inclusive mais jovens, tem um comportamento já conhecido. Para vocês terem uma ideia, são mais de 625 mil casos por ano no Brasil. 625 mil casos de diagnóstico de câncer no Brasil por ano. Quem não conhece uma pessoa da família, um vizinho, alguém que trabalha no nosso meio, que aparece do nada, estava bem, e de repente você tem a notícia que essa pessoa tem câncer. Então, o tratamento do câncer, independente da região afetada, ele pode custar, em média, aí, R$150 mil ou mais. Você vai entender ao longo da minha explicação como isso é muito mais abrangente do que você pode imaginar em termos de custo e acesso a tratamentos. Claro que a gente tem ainda, infelizmente, uma perspectiva, de acordo com os órgãos de saúde, de aumento dos casos de câncer até 2030, com pessoas abaixo de 50 anos de idade. Ou seja, cada vez pessoas mais jovens estão sofrendo com esse problema. E esse aumento estimado de 31% até 2030 em pessoas de baixa idade, o que vai exigir, claro, toda uma preocupação e os cuidados necessários para que cada um, como eu disse, tenha acesso ao que existe de melhor em tratamento. É claro que o diagnóstico preventivo, o diagnóstico antecipado, aumentem muito as chances de cura. Mas essa é uma preocupação em relação ao volume de diagnósticos. E você vai entender
a relação dos diagnósticos em relação à solução que eu vou te mostrar, que está associada ao seguro de vida, que muitos entendem que o seguro de vida, a família vai desfrutar de uma indenização quando a pessoa morrer, mas não é mais assim. Você vai entender a solução e que sim, ela pode fazer a diferença na vida da pessoa enquanto viva, nos casos de diagnóstico de doenças graves. O segundo caso aqui, o infarto, 400 mil casos no ano. 400 mil. Da mesma forma, pessoas mais jovens que praticam esportes, tudo isso vem acontecendo de uma forma avançada em termos de quantidade. E a gente, claro, qualquer um de nós está sujeito a ser surpreendido de uma forma tão negativa, não apenas com câncer e infarto, como as demais doenças. As cirurgias cardíacas, quando possíveis, para garantir que a pessoa se recupere de um infarto, tem um custo muito alto também. Você já está me perguntando, Marcelo, eu tenho o plano de saúde. Calma, você vai entender o porquê que o plano de saúde do Brasil pode não resolver o seu problema, pode não atender sua necessidade ou até mesmo te curar ou garantir o melhor tratamento. Fica comigo, você vai entender a importância desse assunto das doenças graves e qual a conexão que elas têm com uma nova modalidade de seguro de vida. Então, claro, o custo, a recuperação de um paciente infartado custa muito caro para o sistema, tanto o sistema público, quando ele é acionado, como o sistema privado. Poucas pessoas sabem que os casos de insuficiência renal também estão crescendo. São 40 mil novos casos por ano e 145 mil pessoas em diálise. Você deve estar imaginando, Marcelo, por que você está falando desse assunto? Esse assunto é triste, esse assunto me causa um mal-estar. Mas, como eu te falei, mais para frente o teu coração vai ficar um pouco menos apertado, porque eu vou te revelar algo que é bem provável que você não saiba, sobre o acesso que você pode ter para realmente ficar mais tranquilo, mais tranquila, em relação ao que você pode ter de cuidados e de tratamentos em nível mundial, justamente para garantir que você não passe por esse tipo de perrengue ou algum tipo de conflito com o plano de saúde e que prejudique o tratamento no caso de um diagnóstico. Se você achar que não faz sentido nada disso para você, que você não vai ser afetado por uma doença, ou você realmente tem essa convicção de que não vai passar por uma situação parecida como essa, compartilhe esse vídeo e ajude pessoas a pelo menos entenderem que elas podem ter uma solução, uma alternativa, que uma parcela muito pequena da população tem esse conhecimento. Então eu decidi fazer esse vídeo justamente para trazer essa informação para você e, de alguma maneira, ajudá-lo dentro desse processo de conscientização em relação à importância do assunto. Então, muita gente em diálise, muita gente com problema renal, ou que vai passar a ter em função de hábitos de vida, as mais diferentes razões. Eu não vou aqui entrar nesse detalhe, porque minha preocupação é mostrar a solução para você, que você bem provavelmente não sabe que existe, desconhece, mas que você pode sim ter acesso a esse tipo de proteção. E Alzheimer, gente? Quem que não ouve falar, quem não tem alguém próximo da família, um parente, pai, mãe, vizinho, quem quer que seja, que a gente está sabendo que passa por esse problema. E da mesma forma, em termos de idade, essas pessoas estão tendo esse tipo de diagnóstico muito antes. Hoje é comum pessoas até antes dos 50 anos sofrerem com esse tipo de problema. Então fica alerta, 100 mil casos por ano no Brasil de novos diagnósticos. Por que será que pode acontecer com qualquer pessoa, mas não vai acontecer comigo? Então, eu estou protegido de tudo isso. Mas, enfim, fica a reflexão. 1,2 milhão de pessoas em tratamento de Alzheimer no Brasil. Perda de visão por acidentes ou por doença. 40 a 60 mil novos casos por ano por doença. E, na verdade, pouco se fala sobre isso também, mas você vai entender por que eu estou trazendo esses casos principais. A somatória de todos eles, você já percebeu. A quantidade absurda de pessoas que
ao longo do ano, infelizmente, serão diagnosticadas com algum problema grave de saúde. E transplantes? 24 mil transplantes por ano. 40 mil pessoas na fila do transplante. Quanto custa um transplante? Quanto custaria para você fazer um transplante em um outro país? Ou até mesmo num hospital de ponta no Brasil? Via de regra, os principais hospitais do Brasil estão em São Paulo. Albert Einstein, Sírio-Libanês, Oswaldo Cruz, hospitais de ponta. São milhares, dezenas de milhares de reais para resolver um problema como esse. Para ter, de fato, uma infraestrutura que garanta a execução do procedimento no mais alto patamar de qualidade e segurança. Muitas, milhares de pessoas passam por isso todo ano. E, infelizmente, muitas outras estão nas filas. E isso, de fato, exige mais uma reflexão. Não é apenas doenças graves. A evolução de uma doença grave pode rapidamente exigir um procedimento de um transplante. Pessoal, mal de Parkinson, 120 mil diagnósticos nos últimos 3 anos. Mais um problema que bate na nossa porta e normalmente a gente passa a conhecer mais pessoas que estão enfrentando esse desafio do Parkinson. Da mesma forma, a esclerose múltipla. 6 mil novos diagnósticos, muito triste essa doença. A evolução realmente é muito difícil, não apenas para o paciente, para os familiares, e que exige uma infraestrutura de cuidados que, além de custar muito cara, ela exige profissionais de ponta para que a pessoa tenha o seu bem-estar garantido e, claro, a família minimizada com as suas dificuldades que envolve esse tratamento, que é um tratamento normalmente de médio e longo prazo. E, gente, como eu falei no início, falar desses assuntos é agradável? É legal? É bacaninha? A gente fica feliz de falar? Não, mas essas são as circunstâncias da vida. E como eu falei, ou a gente se aprofunda um pouco mais no tema e garante meios de nos proteger de uma forma segura, não apenas proteger nossas conquistas materiais, nossos bens, nosso patrimônio, o dinheiro eventualmente guardado para outras finalidades. Ninguém gosta, ninguém vai ter um prazer, se caso enfrente uma situação como essa, de perder tudo aquilo que conquistou ao longo de muitos anos de vida, ou prejudicar a família, filhos, enfim, é uma situação realmente crítica. Mas cabe a nós, especialistas nesse assunto, no que se refere às melhores proteções, plano de saúde, seguro de vida, as alternativas disponíveis no Brasil e no exterior, que é o meu papel aqui, de levar essa informação para você, para que você se conscientize que sim, existem alternativas, que é provável que você não saiba, que garante uma solução muito melhor do que usar os próprios bens, os ativos, o dinheiro acumulado, numa situação crítica como essa, perder ou até mesmo não saber o que fazer. Então é importante trazer esse panorama geral, macro, em relação a esse tema das doenças e, obviamente, mostrar os números para você. As fontes estão aqui em relação a esses números, ok? Quem quiser acesso a esse mapa mental, basta me mandar, comenta aqui no vídeo, manda um WhatsApp e eu vou poder, claro, compartilhar o mapa mental. Assim como, se você gostar do vídeo, deixa aí o seu joinha, como eu disse, compartilha, comente que eu respondo a todos os comentários, sem exceção, e vou ter o prazer de poder te ajudar no passo seguinte, que eu vou mostrar na sequência desse vídeo. Ok, então assim, gente, tendo essa visão do panorama das doenças, vamos aqui falar um pouco mais agora sobre como resolver, como o tratamento, como conduzir uma situação dessa quando normalmente ela acontece. É claro que os melhores tratamentos, eles estão disponíveis não apenas no Brasil, como no mundo. Na verdade, às vezes a gente pode depender da nossa sobrevivência, o acesso a esse tipo de tratamento. Eu me refiro aos melhores hospitais do mundo, melhores clínicas, melhores médicos, medicamentos mais avançados, equipamentos de diagnóstico, tudo aquilo que existe no mundo todo, para aquele problema específico, pode garantir, sim, a diferença entre permanecer vivo ou, infelizmente, antecipar a partida
pela falta do acesso ao que existe de melhor. Então, em São Paulo, todos conhecem. No Brasil, tem excelentes hospitais. Via de regra, a referência é hospitais de São Paulo, que são os top, né, em termos de Brasil. Sírio, Einstein, hospitais das clínicas, para alguns tratamentos. As clínicas no Brasil, os próprios médicos, enfim, tudo que eu mencionei a respeito de acesso a tratamentos. Mas existem os melhores hospitais do mundo, que são esses daqui, eles não estão no Brasil. Eles estão em outros países. E aí a pergunta que fica é, se você precisar ter acesso a esses hospitais, o MD Anderson Cancer Center nos Estados Unidos, Royal Marsden Hospital em Londres, Cleveland Clinic nos Estados Unidos, John Hopkins nos Estados Unidos. É claro que o acesso não é simplesmente marcar uma consulta ou iniciar um tratamento. Envolve o deslocamento, hospedagem de acompanhante, todo um arcabouço de recursos necessários para que, por exemplo, um brasileiro tenha acesso a esses hospitais. Cada um desses hospitais é referência mundial em alguns tipos de doenças, algumas dessas que eu acabei de mostrar para vocês. Então, sim, pode depender do acesso e do tratamento a toda a estrutura desses hospitais, médicos, clínicas, laboratórios, medicamentos, um tratamento avançado que garanta a sobrevivência do paciente. E, claro, essa sobrevivência depende dos recursos, depende de dinheiro. Ah, mas o meu plano de saúde vai garantir isso. Não, seu plano de saúde do Brasil não vai garantir isso. Eu tenho um ótimo plano de saúde no Brasil, perfeito. Você vai ter acesso aos hospitais do Brasil, se tiver. Marcelo, eu tenho um excelente plano de saúde no Brasil, mas não tenho cobertura no Sírio, no Einstein, os médicos do Sírio, os médicos do Einstein. Então, como que eu faço? O plano de saúde não vai dar essa opção para você. Você pode ter um plano de saúde excelente, que tenha bons hospitais do Brasil, mas não tem acesso a esses hospitais. E aí você me pergunta, tá, então como que eu resolvo isso? A solução que eu vou te mostrar, que está associada ao seguro de vida, vai te permitir a possibilidade de acesso a esses hospitais melhores do Brasil e do mundo. Claro, considerando as condições que você contratar, e que envolvem esse tipo de seguro de vida, que você não vai encontrar no seu banco, que você não vai ter acesso aos meios tradicionais. Você precisa, de fato, conversar com um especialista, e é por isso que eu estou me colocando à disposição aqui, fazendo esse vídeo, para te ajudar, você, a saber identificar que existe esse tipo de solução. Ok? Então, sim, os hospitais mundiais não estão no Brasil. Alguns estão, como aqueles que eu citei. Alguns você pode ter acesso pelo teu plano de saúde no Brasil. Os outros no mundo você não tem acesso pelo seu plano de saúde. Ou seja, você estaria descoberto no caso de uma necessidade de tratamento de uma doença grave fora do Brasil. Ok? Então, vamos lá. As perguntas que você precisa responder caso você tenha em frente uma situação como essa, ou alguém próximo de você, alguém da sua família, ou que você tem interesse em ajudar. Espero, claro, que nunca aconteça isso com você. Como eu disse, o assunto não é um assunto agradável, porém eu estou falando de solução. Solução para acessar os melhores tratamentos, para garantir o que existe de melhor e, claro, obviamente, isso se reflita na cura ou na solução de um problema que garanta uma sobrevivência em longo prazo. Então, que pergunta que você precisa ter as respostas caso ocorra um diagnóstico de uma doença grave? Vamos lá. O seu plano de saúde, como eu falei, ele garante o tratamento no exterior? Conversa com quem você contratou e você provavelmente vai ter a resposta que não. Esses hospitais que eu citei, em qualquer parte do mundo, ou qualquer outro hospital, ou qualquer outro médico, o seu plano de saúde no Brasil, pelas regras locais, não vai garantir esse acesso. Marcelo, mas o médico que é o melhor especialista em problema renal, ele está na Holanda.
Como que eu faço para me tratar com esse médico? Eu tenho um plano de saúde super caro, super completo no Brasil. Você não vai ter esse acesso. Você não vai ter esse acesso. Agora, com a solução, com a questão que eu vou explicar para você na sequência, sim, você vai poder ter acesso. Essa é a diferença que eu estou tentando colocar para você comparativa, ok? Então, essa resposta você vai ter perante quem você contratou. O plano que você tem aqui disponível, e você vai ligar e você vai perguntar, e é provável que a resposta vai ser essa que eu estou te colocando. E se a doença for uma doença rara que o tratamento só existe em outro país? Você, pelo plano de saúde, como eu já disse, é provável que você não tenha acesso. A outra resposta que você precisa ter é: você tem dinheiro para bancar esse tratamento? Lembra do Michael Schumacher, ou Michael Schumacher, o corredor? Ele está lá, ele se acidentou, ele está há alguns anos em tratamento. Parece que ele já vendeu algumas mansões, enfim. É claro que a família vai fazer o melhor para garantir o melhor tratamento, o melhor acesso, a melhor solução para um ente querido. Então, você precisa ter em mente o seguinte: ou você tem uma solução que garanta o acesso ao que existe de melhor, no país ou fora do país, sem perder o seu patrimônio, caso você tenha, porque se você não tiver patrimônio nenhum, a situação é mais crítica ainda. Você pode ter um plano de saúde no Brasil que ele é limitado. Ele é limitado, nem acesso aos melhores hospitais você tem. Só que através do seguro de vida, com a cobertura de doenças graves, você pode usar o dinheiro que a seguradora vai disponibilizar para você, para escolher você fazer o que você quiser. Inclusive ir para o exterior ou qualquer hospital do Brasil, médico do Brasil. Eu vou falar um pouquinho mais na sequência. Mas a reflexão é essa. Se a doença, seja ela qual for, o tratamento for em outros países, como que você vai resolver isso? Essa é a pergunta que precisa ser respondida. Eu estou tentando provocar esse pensamento em você para que você entenda que exista uma solução. E os medicamentos e tratamentos de vanguarda? Os remédios caros, que não estão amparados pelos planos de saúde ou até mesmo pelo SUS. Acabou de sair uma decisão judicial que o SUS não é mais obrigado a oferecer esses medicamentos super caros. O plano de saúde, eu não sei se você sabe, no Brasil, ele também não é obrigado, ele é obrigado a certos medicamentos que estão no rol da Agência Nacional de Saúde, os planos de saúde precisam disponibilizar. Mas aqueles que não estão, que estão disponíveis em outros países, em teste, ou já aprovados em outros países, mas que custam muito caro, o seu plano de saúde não é obrigado a oferecer para você. Então, gente, para você ter uma ideia, em relação a remédios caros, dá uma olhada nisso aqui. Medicamentos que são específicos para certas doenças. Hemofilia, 3,5 milhões de dólares por dose, 2,8 milhões por dose. Você tinha ideia do nível de custo desses medicamentos? E que isso pode significar a vida ou a morte? Atrofia muscular, 2,5 milhões por dose de dólares. E assim, gente, eu não vou falar todos aqui, mas você já teve uma ideia. 850 mil, 840 mil dólares para deficiência de leptina, atrofia, linfoma, enfim. Isso é o padrão de custo de alguns dos remédios mais caros do mundo. E se eu precisar desses remédios e o meu plano não pagar, ou eu precisar acionar a justiça, custa caro, não? É fácil acionar a justiça? Repara bem, no Brasil, o número de processos movidos contra a operadora de saúde chegou a 234 mil em 2023. Um número recorde desde da série histórica. Isso representa um aumento de 60% em relação às ações judiciais contra planos de saúde no Brasil. E quanto que custa um advogado? Quanto que custa? E dá para esperar uma ação judicial? Um caso de uma doença grave? É rápido uma decisão judicial? Pode até ser uma liminar rápida, mas e a decisão final? Como que fica? Então você precisa pensar sobre isso, porque é um conjunto de impactos que envolvem uma questão quando de um diagnóstico de uma doença grave. É o plano de saúde se cobre, se não cobre. É o hospital do Brasil se resolve, se não resolve. É a necessidade de ir para o exterior e o plano não vai cobrir. É o acesso a medicamentos caros
que tanto o plano ou o serviço público não vai te oferecer. E é a necessidade de bancar tudo isso. Se tiver bens e dinheiro e para vender, para queimar e tudo mais, ainda é uma situação ruim, mas menos pior do que se não tiver nada. Então, por isso que eu estou trazendo esse contexto para que você entenda que existe uma solução. E ela pode sim se encaixar para você e dar essa tranquilidade toda, não só no aspecto do acesso ao que existe de melhor na saúde, como também para proteger o patrimônio, né, como eu já disse. Porque, além da questão do plano, como eu já antecipei, você tem dinheiro para o tratamento? Se sim, ok. Bem provável que vai queimar esse dinheiro. Vai poder focar na recuperação de forma tranquila? Tipo, tem a infraestrutura necessária, pode ir para qualquer lugar do mundo, acessar qualquer hospital do Brasil e, ao mesmo tempo, ter a tranquilidade para se recuperar com a cabeça boa, com a mentalidade boa, se afastar do trabalho e ter as despesas pagas. Ou seja, todo esse conjunto de necessidades que garantem a melhor condução do tratamento. Pagar pelas viagens de hospedagens dos acompanhantes. Tem essa condição? Não tem? Às vezes o deslocamento dentro do próprio país, né, do próprio Brasil. Você tem realmente esse suporte, essa estrutura financeira para isso? Então são essas perguntas que você precisa ter as respostas claras, para que você não sofra, caso aconteça uma situação tão desagradável, não só com a perda da saúde, como a perda do patrimônio. Ou vai correr o risco de se afogar em dívidas. Tudo isso que a gente tem que refletir. Você percebe que eu estou te dando uma visão extremamente ampla aqui, em todos os aspectos que envolvem esse tipo de problema quando ele ocorre. E, infelizmente, como eu disse, ocorre com milhares, milhões de pessoas por ano. E a gente tem que pensar, por que ocorre com todo mundo e pode não acontecer comigo? Então, essa é a reflexão. Agora, caminhando para o final, vamos falar da solução. Eu quero trazer para você aqui, explicar um pouquinho o que é a solução, que é o seguro de vida com a cobertura para doenças graves. Ok? Então, para quem pode ter essa proteção? Pessoas físicas, você que está me acompanhando aqui, ou pessoas jurídicas. Marcelo, eu posso ter essa proteção para os meus funcionários? Sim, você pode. Você pode, porque se você oferece essa proteção para os seus funcionários, que você vai entender como acontece essa indenização para o funcionário, caso tenha um diagnóstico, você vai estar gerando para a tua empresa uma maior atração de pessoas, de bons colaboradores, bons profissionais, porque eles vão enxergar nessa empresa um benefício importante para a vida deles, para a vida, para a família, para todos que envolvem o entorno de um colaborador. Então a empresa tende a ser melhor percebida. Quem já está na empresa também valoriza esse benefício e passa a ter mais um diferencial, não só para permanecer, como para produzir mais. As pessoas, claro, enxergando na empresa um benefício onde a preocupação da empresa também é, não apenas com resultados, mas com os colaboradores, o clima passa a ser um clima melhor e, evidentemente, essas pessoas tendem a entregar mais aquilo que elas se comprometeram dentro da sua contratação. E é evidente também que para a empresa é uma proteção financeira. Se você tem uma empresa e algum funcionário já passou por uma dificuldade, esse funcionário tende a ir no RH pedir ajuda, ou direto para o dono da empresa. E imagina um diagnóstico de uma doença grave. A pessoa precisa de tudo que eu falei aqui e ela vai no banco, o banco tem uma taxa de juros absurda para pegar o empréstimo. O plano de saúde não cobre o acesso ao hospital, ao medicamento ou ao tratamento caro. Ele vai no RH, ele vai na empresa pedir o dinheiro emprestado. Uma situação extremamente desagradável para um lado e para o outro. Então, o seguro, sim, vai resolver, minimizar esse problema. E, claro, se a pessoa o funcionário está sendo submetido a um bom tratamento de saúde, é claro que ele vai antecipar o seu retorno às atividades. Ele vai antecipar ainda com sentimento de gratidão, porque ele teve esse recurso através da empresa que ele trabalha. E como que funciona o benefício? Como que funciona esse seguro de vida com doenças graves? O mero diagnóstico de uma doença grave relacionada no contrato do seguro. Existem pacotes, alguns pacotes de doenças maiores, outros menores, a pessoa que escolhe. Mas o mero diagnóstico comprovado vai gerar uma indenização. Como assim, Marcelo? Eu tive um diagnóstico de um câncer, eu tenho essa cobertura, eu vou receber o valor só pelo diagnóstico, eu não preciso nem comprovar os gastos, o tratamento? É isso mesmo. A seguradora vai te pagar o valor contratado pelo diagnóstico.
ok? É claro que essa indenização vai permitir o melhor tratamento. Lembra que eu falei? O melhor tratamento pode estar no exterior, pode estar no Albert Einstein, sírio-libanês, ou no médico que o convênio não cobre, ou o medicamento que o convênio não cobre. Você vai ter o dinheiro disponível para usar da forma que quiser. Inclusive ir para outro país, pagar hotel, pagar viagem, pagar avião, passagem e o próprio tratamento. Evidentemente que o valor da cobertura ele depende da contratação. Pode ser maior ou menor, cada um escolhe dentro dos limites permitidos pela seguradora. Mas o acesso ao dinheiro é o acesso que tem a liberdade para a pessoa fazer o que ela quiser, caso ela tenha o diagnóstico de uma dessas doenças contratadas. Em qualquer país do mundo, como eu já disse, clínicas, médicos, hospitais, aqueles todos que garantem a melhor escolha para proteção, para o tratamento, para o bem-estar da pessoa. Marcelo, mas eu não quero, eu vou receber o dinheiro, se acontecer isso comigo, e eu não preciso comprovar o uso desse dinheiro, eu posso fazer o que você quiser? Eu quiser, pode, já falei. Eu quero comprar carro? Pode. Eu quero pagar dívidas? Pode. Eu quero pagar minhas contas ao longo do tratamento, porque eu vou ficar afastado por licença médica para poder me tratar. As contas vão estar garantidas? Sim, as contas vão estar garantidas. Você tem um dinheiro para fazer o que você quiser e resolver da melhor forma o problema que a doença gerou. Se você continuar usando o seu plano e isso for bom para você, você vai usar esse dinheiro da indenização para qualquer outra questão. Espero que tenha ficado claro. Mas, pessoal, comente, faça os seus comentários, eu respondo a todos os comentários. O meu WhatsApp está na descrição do vídeo, ok? Assim como você vai ter acesso ao meu perfil, outras informações, veja a descrição e não fique com dúvidas. Comente, converse comigo, manda mensagem no Zap, que eu vou ter o prazer de poder te orientar a respeito disso. Ok? Então, gente, tanto para a pessoa física como jurídica, é uma solução incrível, que tem um caráter social de uma importância gigantesca, tanto para qualquer um de nós como para as nossas famílias. E você deve estar se perguntando, é muito caro esse seguro de vida? Não, não é. Pelo benefício que ele traz, você vai se surpreender com o valor. E como que funciona? Quais são os primeiros passos? Você que já se interessou, ou você que tem um seguro de vida. Você vai me dizer o seguinte, Marcelo, eu já tenho um seguro de vida, eu fiz no meu banco, eu já pago todo mês. Manda uma mensagem para mim, manda a pólice, esse contrato que você tem, eu vou te orientar em relação às coberturas que você tem hoje e vou dizer para você se você tem opções melhores, com custo melhores, inclusive. Infelizmente, os bancos, que são especialistas em produtos financeiros, não são especialistas em seguros. Muitas das pessoas acabam fazendo seguro de vida para agradar o gerente do banco ou em troca de um benefício do banco e elas se acham protegidas e não têm ideia que o seguro de vida que elas contrataram, infelizmente, tem poucas proteções ou valores defasados ou pagam muito caro para coberturas insuficientes. E os seguros de vida feitos em bancos, eles não têm as opções de doenças graves. Você consulte onde você fez. Se você ficou com dúvida, manda a pólice para mim. Eu vou analisar para você gratuitamente e vou dizer para você se você tem ou não acesso a opções melhores. E você tem a possibilidade de incluir essas proteções de doenças graves nessa pólice e, eventualmente, até pagando menos do que você paga. Ok? Então, como eu trabalho de forma consultiva, eu vou olhar o seu caso, as particularidades do seu caso e vou dizer para você, fica como está, porque você está bem em termos de seguro, ou você tem opções melhores. Ou ainda, se você não tem, eu vou apresentar para você alternativas para você passar a ter. Ou seja, você pode ter um seguro de vida com cobertura de doenças graves que complemente as limitações do seu plano de saúde no Brasil e, com isso, você tem acesso ao que existe de melhor no Brasil e no mundo e passa a ter a tranquilidade necessária para você, para sua família e também para o seu patrimônio. Além de, obviamente, o melhor tratamento, médicos, medicamentos, tudo aquilo que envolve a melhor solução para um problema de grande importância. Como que começa? Os primeiros passos. Você vai fazer uma avaliação individual, através de algumas perguntas, e com base nisso, essa avaliação é consultiva, nós vamos conversar. E com base nisso, você vai entender as condições todas desse seguro, as coberturas, as condições de contratação, limitações. Isso tudo você vai fazer comigo através de um agendamento no WhatsApp, que o número está na descrição desse vídeo. Essa avaliação ela é absolutamente individual e cada pessoa vai ter
as suas recomendações de maneira consultiva, personalizada. Porque é assim que eu trabalho, eu estou aqui trazendo um conteúdo para você, justamente para fazer diferença na sua vida. Para que você não apenas tenha acesso a algo que pode significar, sim, a própria sobrevivência, como também a proteção patrimonial e familiar, garantindo que isso não se reflita de forma negativa em filhos, esposa, esposo e na própria empresa, como eu falei. Então, gente, recapitulando. Seguro de vida com doenças graves. As pessoas podem ter acesso, caso contratem, ao que existe de melhor da saúde no mundo e no Brasil. Não se confunde com o plano de saúde, complementa o plano de saúde. Garante a tranquilidade financeira, porque o mero diagnóstico de uma doença vai garantir uma indenização. O uso dessa indenização é livre. A pessoa faz o que quiser com esse uso. Não precisa comprovar nada. Ela pode simplesmente guardar o dinheiro também, se ela quiser. E isso tudo faz com que não apenas tenha a tranquilidade financeira, enquanto se trata e até o momento que retorna às atividades profissionais, ou pode fazer, claro, o uso indiscriminado da maneira que desejar desse valor. Ou seja, seguro de vida não é preciso morrer para receber. Existe sim essa modalidade com doenças graves, que a pessoa viva, se trata, recebe a indenização, através de um seguro de vida moderno, estruturado, que tem uma importância familiar e empresarial absurdamente alta. Então, se você tiver suas dúvidas, clica no Zap, na descrição, comente nesse vídeo, também respondo todas as dúvidas, compartilhe, curta se você gostou do conteúdo e, mais do que isso, pense na proteção da sua saúde. Não existe mais nada mais valioso que a nossa própria saúde, ok? Fica com Deus, conta comigo, aguardo você, curta, compartilhe e faça essa informação chegar ao maior número de pessoas, ok? Fui. Então vamos lá, falando